Obrigado, saudade de você, Eliana. Por onde você andou, menina? Vereadora no Recife, das mais combativas desse país. Felicidade de ter você aqui, viu? Também, Conde. Nos perdemos e nos achamos de novo. Agora a gente não se solta mais, é Quem se sincero. perde, se acha. É assim que funciona. Liana, conta primeiro, então, essa homenagem que vai ter aí com a Gleisi Hoffmann, logo mais às 18 horas, né? Você me falou. O que está rolando? Qual que vai ser o mote? A partir de hoje, Gleisi Hoffmann é cidadã recifense, morrendo de inveja. Que bonitinho. Recife, que já é uma cidade tão maravilhosa, com tantas coisas maravilhosas, agora vai ter como cidadã recifense a mulher que nunca tem medo de fazer os enfrentamentos corretos. Eu destaco em especial agora o enfrentamento ao Campos Neto. Gleisi é uma referência para mim, Conde. Eu acho que tem algumas mulheres que, até quando a gente não conhece, são nossas professoras. As mulheres que estão aqui na TVT, no canal do Conde, sabem bem o quanto é difícil para a gente fazer política num país que ainda é extremamente machista e dominado pelo patriarcado. Para nós é tudo muito difícil, coisas que são do nosso cotidiano. A nossa maternidade, por exemplo, ela é obstaculizada, então você exercer a maternidade, como no meu caso, uma maternidade atípica de um jovem autista, você não abrir mão dos seus compromissos pessoais, familiares, maternos, num meio que acha que você não tem direito a ter uma vida pessoal que você considere mais importante do que qualquer outra coisa, né? Pode parecer uma bobagem, mas a nossa maternidade ela é vista ao mesmo tempo como uma obrigação, porque a gente precisa ser sempre mães exemplares, mas ela também é vista como um entrave, porque o trabalho tem que ficar em primeiro lugar e não a maternidade. E, ao mesmo tempo, se você coloca a maternidade num lugar de menos relevância, você é uma mãe ruim, etc. Olha, eu acho, Liana, sem querer te interromper, se os homens tivessem a experiência de trabalho, de dor que as mulheres têm, eles não aguentavam. Aliás, eles não aguentam. Eles não aguentam a intensidade. Que a mulher cuida da casa, cuida do filho, educa, cuida do marido quando tem essa configuração padrão, tradicional, trabalha ainda, e no trabalho tem que mostrar que é mais competente que os outros homens e ganha menos que os outros homens. E, assim, eu não estou normalizando isso, porque uma das principais denúncias do movimento feminista é a naturalização da exploração do trabalho materno, da exploração do trabalho doméstico, etc. Então, eu não estou normalizando isso e nem romantizando. Eu só estou dizendo que a gente fica num lugar em que é impossível satisfazer as expectativas. Então, é normal que nós tenhamos outras mulheres como inspiração. Eu acho que a minha maior inspiração, acho não, eu posso afirmar que a minha maior inspiração é Dilma Rousseff. Uhum. Mais Inclusive, que a Gleisi? até mais. Acho que Gleisi também, e eu acho que Gleisi concorda com o que eu estou dizendo, porque nós mulheres temos A mais Dilma, facilidade. ela é fora do padrão, né? Porque ela tem, a história dela é muito grande, né? É muito interessante porque minha mãe é uma fã incondicional de Dilma e ela sempre dizia para mim nos momentos de dificuldade: lembre de Dilma, lembre do exemplo de Dilma. E muito recentemente, mais recentemente, minha mãe tem dito a mesma coisa em relação a Gleisi. Quando eu estou para baixo, quando eu estou mais abatida, ela disse: lembre de Gleisi, faça como Gleisi. Faça como a Gleisi, ela já se consagrou, né? Ela é, acho que, não sei se é a presidente mais longeva do PT, presidenta do PT, mas ela preside o partido, vai presidir até o ano que vem, no momento mais difícil que o partido viveu na história, né, Liana? Sim, Esse é um detalhe importante também, né? Tinha que ser uma mulher. no momento. Então tá aqui, que bonita essa homenagem,
Tá dando um pouquinho de conexão, falhando um pouquinho, mas daqui a pouco deve estabilizar novamente. Bonita essa homenagem, espero que você depois disponibilize para a gente as imagens, o discurso e tudo mais. Eu nunca vou me esquecer de quando a Michelle Bolsonaro tentaram homenageá-la na Câmara do Recife. Acho que homenagearam, né? Acho que conseguiram. Não, a Não? gente... Não, vocês não deixaram, mas ela foi, não? Não foi. Mas eu me lembro no seu discurso que você dizia assim: nossa bandeira jamais será laranja. Eu achei aquilo sensacional. Ana, como é que você fez uma coisa dessa? Quer dizer que você fez o discurso, ela deve ter visto depois em outras plataformas. Aquele discurso tem uma série de frases, uma delas é: em Recife, Bolsonaro não se cria. E aquilo viralizou de um jeito tão grande que, quando eu fui candidata a deputada federal, o meu jingle começava com essa frase: em Recife, Bolsonaro não se cria. E aí vinha o jingle. E até hoje, às vezes eu estou caminhando, eu estou no supermercado, alguma coisa assim, eu estou numa feira e as pessoas passam para mim: em Recife, Bolsonaro não se cria. Em Recife, Bolsonaro não se cria. Adorei. E, ao mesmo tempo, Recife deu a Gleisi Hoffmann o título de cidadã recifense. Eu tenho a honra de ser autora dessa proposição. E ou não é para ter orgulho de ser recifense? Muito bonito isso aí, essa história. Parabéns a Gleisi, que ela se cubra de glórias aí a partir desse momento, dessa homenagem. Liana, queria falar com você. Você escreveu um artigo belíssimo, tocante, sobre a questão do PL, do estupro, mas sob uma ótica muito particular tua. Você diz assim, inclusive você nomeia como crime e castigo considerações sobre o aborto como pecado e como crime de gênero, por uma católica praticante. Quer dizer que é um dos dilemas que aflige parte da população brasileira que é católica praticante, mas que, segundo as pesquisas, nós percebemos a população sabe diferenciar uma coisa da outra. E eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa tua reflexão tão importante. Porque durante muito tempo isso me afligiu muito. Eu ser católica, eu tenho uma convicção religiosa que eu não consegui superar artificialmente. Eu confesso que eu tentei mudar de posição, mas eu não conseguia mudar de posição sobre a percepção espiritual e religiosa acerca do aborto. Eu tentei e nunca consegui, porque é uma convicção muito forte. E, ao mesmo tempo, você achar admissível a prisão de uma mulher pela prática do aborto, isso é de uma violência ao Estado Democrático de Direito, porque fere o núcleo essencial do artigo 5º da Constituição Federal, que é a igualdade entre homens e mulheres. É inconstitucional. O artigo 124 do Código Penal, que precisa ser revogado, Conde, ele é inconstitucional. A criminalização do aborto é um crime de gênero. É um crime de gênero, é um crime que só mulheres podem responder, ainda quando exista abandono paterno, ainda quando os homens levem as suas companheiras pelo braço ou suas filhas pelo braço para forçá-las a fazer o aborto. Não tem nenhuma tipificação no Código Penal para esse tipo de conduta. E existe a tipificação e a penalização do crime de aborto, e isso é um absurdo. Como eu sou uma admiradora aqui, quando você disse que tinha ficado mais bonita a tela, eu achei que era por causa dos meus livros, mas também, com certeza. Não está aparecendo, mas eu tenho uma prateleira de livros de Kelsen e de Weber. Eu adoro Weber. Alguns amigos meus dizem que são protestantes, né? Conhece muita gente que leu Weber, mas que leu e gostou, poucas. Mas Hans Kelsen era um weberiano. Ele era um positivista
nos moldes de Weber. E aí, quando você tem uma... É tão interessante isso, quando você tem algumas premissas positivistas, não positivistas durkheimianas, mas quando você tem algumas premissas positivistas mais weberianas e keynesianas, não há nenhum tipo de crise em você afirmar que você pode ter uma posição moral em relação ao aborto e outra posição jurídica que leva a uma consequência radicalmente diferente, porque, como Weber diz, a política é a esfera dos fins, é a ética da responsabilidade. A política é a ética da responsabilidade. É irresponsável você defender a prisão e a criminalização das mulheres porque elas gestam. É irresponsável. Então, vejam, você ser weberiano é você ser conservador. Então, mas Weber defende algo que até os marxistas, os marxianos, eles defendem, que é a política como ética da responsabilidade. Você tem que olhar para os resultados. Você não pode defender... Quantas pessoas morrem? São as estatísticas brasileiras, né? Quantas crianças são estupradas e têm de gerar filhos por uma questão cultural em que a equipe do SUS não se propõe a fazer o aborto legal a que aquela criança tem direito. Não, e a mulher, que é a mulher pobre, que faz o aborto em casa, com agulha de tricô, e que, obviamente, vai para o hospital porque está morrendo, se ela conseguir sobreviver, ela sai de lá algemada. Eu não estou usando figura de linguagem, não, tá, Conde? Ela sai do hospital algemada por ter praticado crime de aborto. Isso é um absurdo. Se você quer a redução dos números de aborto, você tem que chamar a mulher para próximo do Estado e não repeli-la. Eu termino esse artigo, Conde, que é aborto como pecado e aborto como crime, reflexões, considerações de uma católica praticante. Eu estou colocando aqui no bate-papo para todo mundo acessar, tá? Por favor, eu termino com um recado para padres e pastores, dizendo: evangelizem mais e legislem menos. Porque vocês estão legislando muito errado. Se você quer redução de números de abortos, faça com que a mulher procure o Estado, dê para ela a alternativa da entrega legal. Alternativa, não é tortura psicológica, não. Alternativa. Diga para ela que, se ela preferir, ela tem a opção da entrega legal. Verifique se essa mulher não está sofrendo coação do marido, do companheiro, do namorado ou do pai, porque são muitas as hipóteses de mulheres que vão forçadas fazer o aborto e que não queriam. Adolescentes que queriam ter o filho e o pai diz não. E tem casos de crianças que nem sabem o que é estar grávida, que nunca menstruaram. Não sabem. Por isso a questão das 22 semanas é absurda. Porque uma criança que é estuprada e engravida, ela só descobre, ela não descobre, quem descobre é a família. E muitas vezes depois das 22 semanas. E você vai condenar 2 crianças a óbito, a vítima de estupro e a própria criança que está no útero, porque as chances das 2 sobreviverem é muito pequena. Juliana, então, como é que o Estado expulsa essas mulheres? Pois é. Deixa eu te pedir aqui, licença, que a gente tem um quadro novo aqui no programa, que é o Fernando Brito nos bastidores, e de repente ele aparece e comenta. É um quadro chamado Brito Palpita. Brito Palpita, exatamente. Então, Brito, 2 minutos. Eu queria chamar a atenção dos espectadores, né, para um ponto que a Eliana trouxe, que é muito importante, e nesse meio de discussões das mais variadas naturezas que nós tivemos sobre a questão do aborto legal ou da não criminalização do aborto, poucas vezes é tocado, né? A mulher,
está sujeita à punição, né, inclusive na lei atual, né, pela prática do aborto. Mas o homem não está sujeito à pena ou à repressão do Estado pela indução do aborto, pela compulsão quase que ao aborto. Porque ela não é só, nesses casos dramáticos que a Liana citou, do homem que carrega, arrasta a mulher para a clínica para fazer o aborto, mas ela também é uma coação frequentemente material. Porque quando o homem diz, não vou assumir a paternidade, não vou participar de sustentar essa criança, né, ele está fazendo uma coação, muitas vezes irresistível, material sobre a mulher. Porque ele está deixando ciente que ela terá que arcar com toda a estrutura que demanda uma criança. E ela não tem condições, no mais das vezes, de fazer isso. Portanto, se o homem nega, mesmo que haja correção judicial depois, com ações de reconhecimento da paternidade, que a gente sabe que vão durar meses, anos, né, a mulher sabe que, ao decidir não abortar, ela está atraindo sobre si o peso de uma responsabilidade que, muitas vezes, ela não tem condições materiais de enfrentar. Então, esse lado demonstra a hipocrisia dessa gente, porque na hora de modificar a legislação sobre o aborto, na hora de modificar a operacionalização até mesmo das hipóteses de aborto legal, eles esquecem, muito convenientemente, de procurar modificar também a responsabilidade paterna nesse ato, que não é, a concepção não é praticada solitariamente, a concepção é um ato a dois. E se há responsabilidades decorrentes dela, as responsabilidades devem recair sobre os dois. Então, era esse o palpite que eu queria dar, porque é muito raro ver alguém levantar essa questão. É muito raro. E é uma questão que deve estar presente em toda a capacidade de processamento mental e legal que as sociedades modernas devem ter em torno da questão da interrupção da gravidez. Liana, passo direto para você comentar. Não, eu acho que é exato. Por isso que o epicentro do artigo que eu escrevi é configurar o crime de aborto como crime de gênero. Note, a conduta do homem, ela poderia ser tipificada, e não é porque houve um esquecimento do legislador. Muito importante dizer isso. Não é que o legislador se esqueceu de tipificar a conduta criminosa do homem. É porque o legislador quer criminalizar a mulher. É um crime de gênero. É um crime de gênero. A criminalização do aborto é um crime de gênero, não por falta de técnica legislativa. Teria que ser no mínimo, desculpa, Liana, mas teria que ser no mínimo também do homem, quer dizer, uma duplicidade nisso, né? Desculpa. Mas são esses homens que fazem discursos exaltados. São esses homens que fazem discursos exaltados contra o aborto e pró-vida. São esses homens que carregam as filhas para fazer aborto, porque diz que não vão aceitar, que na família deles são os que estupram. Tem uma mãe que é jovem e que não casou ainda. São esses os homens. Esses são os homens que levam as mulheres compulsoriamente para abortar, são os homens pró-vida. Então, jamais esses homens iriam criminalizar o comportamento do homem. E essa não é a bandeira. Eu não estou querendo que o comportamento do homem seja criminalizado. Eu estou exigindo a revogação do artigo 124 do Código Penal. Eu acho que a gente dizer não ao PL 1904 é muitíssimo pouco. Isso é uma esmola em relação à nossa luta. A nossa luta é para que o Estado realize procedimento consciente e voluntário, sem nenhum tipo de coação. E a gente tem que parar de imaginar que a mulher que aborta no Brasil é uma figura fantasiosa. Sabe o que as pessoas pensam? Na Sarah Winter do Fêmen, antes dela ter virado conservadora, que ela ia para a rua, tirava a blusa, ficava de peito de fora, tacava fogo na imagem da Virgem Maria. Vocês lembram dessas cenas horrorosas? Da mulher lá, era a Sarah Winter da Fêmen, tocando fogo na imagem da Virgem Maria. Se tem uma mulher como eu ali mesmo, tinha briga na hora, né? Porque a primeira mulher que fez uma declaração de classe em defesa dos pobres foi Nossa Senhora, está lá no Evangelho de Lucas. Aliás, em todos os evangelhos,
o Evangelho de Lucas é considerado o Evangelho dos pobres, por causa da fala de Maria, que é uma fala que o tempo inteiro diz que vai despor ricos vai destronar os poderosos. Essa é a fala de Maria. Mas, fechando a minha observação mariana, eu sou evidentemente mariana, esse comportamento do Estado é um comportamento de simples e puro crime arbitrário de gênero contra mulheres, ponto final, não tem nada a ver com proteger a vida. As mulheres que abortam no Brasil não são a Sarah Winter do Fêmea, não são essas mulheres que botam os peitos de fora e tacam fogo na imagem da Virgem Maria, que, aliás, hoje essa mulher é de extrema-direita e bolsonarista. Tá? A mulher que aborta no Brasil, ela é casada, ela já tem filhos, o marido diz que vai abandonar a família. Se tiver de todas as classes sociais, você está falando? De todas as classes sociais. Essa mulher é casada, ela já é mãe. Ela não é uma adolescente. Ela já é mãe, ela já tem um, já tem dois, normalmente já tem mais de 2 filhos. E não tem condições materiais de sustentar esse filho, Brito. E mais, 56% das mulheres que abortam no Brasil são católicas. 25% das mulheres que abortam no Brasil são evangélicas. Vocês têm noção disso? Então, essas mulheres são mulheres que, assim como eu, acreditam que o aborto é um pecado. Porque o aborto, Liana, o aborto é, como eu estava frisando, um ato que tem como raízes eminentemente as econômicas. As econômicas. Do ponto de vista da mulher, que se sente sem condições de arrostar sozinha uma decisão de aumentar a prole. Brito, eu não tenho esses dados. Os perfis que a gente tem da mulher aqui, predominantemente ela já é mãe de mais de um filho, predominantemente ela é católica, e, em segundo lugar, ela é evangélica, e esses são dados que a gente precisa dizer. E os padres e pastores, eu termino meu artigo dizendo isso, vocês conhecem as mulheres que abortam pelo nome. Sabe por quê? Porque aquela mulher vai se confessar. Ela vai se confessar, os padres conhecem. Como é que eles podem defender que aquela mulher que ele conhece pelo nome, ele conhece os filhos dela, ele conhece a família dela, é a mulher que está na igreja. Quem sustenta as igrejas no Brasil são as mulheres. A gente vai para os cultos e vai para as missas, e quem está lá? As mulheres. Quem leva a família para a igreja no Brasil não é o homem. Quem leva a família para a igreja no Brasil é a mulher. E é essa mulher que os padres e os pastores estão defendendo que sejam presas. Eu disse para eles se prender todas as mulheres que abortam no Brasil, as igrejas vão ficar vazias, porque depois que a mulher estiver encarcerada, não vai ter ninguém para levar o marido para a igreja, não vai ter ninguém para levar os filhos para a igreja, e eu estou falando de qualquer denominação religiosa. Então, a gente tem que parar com essa ficção, essa imagem fictícia da mulher que aborta no Brasil e olhar para a mulher real. A mulher real é uma mulher casada, com filhos, que é praticante de religião e que os padres e pastores conhecem pelo nome. Muito forte a fala aqui da Liana. Brito, quer falar? Vamos lá agora para as considerações. Eu só quero discordar da Liana em uma coisa. Por favor. Quando ela falou que o combate à SPL em 1904 ele é pouco, é nada, né? Eu acho que é o contrário, ele é muito. Ele é muito, porque pela primeira vez em muitos anos, ele conseguiu estender a maioria da sociedade a discussão sobre esse tema, que é jogado para baixo do tapete, que faz parte daquelas coisas que não podem ser ditas, né, porque são tabu, né, de tal maneira que a gente vê todos os candidatos políticos, por exemplo, fazerem profissão de fé na afirmação de que são contrários ao aborto, etc., né, porque era e é tabu na sociedade. Então, eu acho que essa discussão, a partir de um caso dramático, que é essa questão do aprisionamento, do encarceramento da mulher que pratica o aborto fora das regras ditas legais, né, porque não está na lei
que seja até 22 semanas, não existe isso na lei brasileira, né? Ele teve esse papel positivo. Nós estamos, pela primeira vez, discutindo de forma majoritária na sociedade a questão do aborto e sob um prisma que favorece o direito da mulher. Porque sempre quando foi tocado na questão... Nessa perspectiva, Brito, nessa perspectiva é interessante, mas eu volto a dizer, e digo com muita ênfase, dizer não ao PL 1904 é pouco. A gente tem que revogar o artigo 124 do Código Penal. Nenhuma mulher pode ser encarcerada, nenhuma mulher pode ser presa por realizar nenhum tipo de aborto, não apenas os abortos que estão previstos no artigo 125, que é o que a gente chama de aborto legal. A gente tem que despenalizar o aborto no Brasil e a gente tem que entender que o que é da esfera da religião tem que ser tratado na esfera da religião. Mas a esfera da religião e a esfera da política e do direito tem que guardar autonomia. E a gente não pode aceitar menos. Com esse debate todo, Brito, que a gente fez em torno do PL 1904, se a gente não fincar como objetivo mínimo nosso a revogação completa do artigo 124 do Código Penal,